Seu nome é um dos mais lembrados da Segunda Guerra Mundial. Classificado pela imprensa internacional como um homem glamuroso da espionagem, ele foi o favorito do Terceiro Reich para as operações especiais que lhe renderam o apelido de homem mais perigoso da Europa. Liderou o resgate a Mussolini na Itália, o atentado contra Josip Tito na Iugoslávia e uma operação encoberta para acabar com o general Eisenhower. E sua vida após a guerra não foi menos polêmica, desde ser guarda-costas pessoal de Eva Peron a supostamente ter colaborado com o próprio Mossad. Mas como se formou a personalidade deste homem que foi admirado e temido por seus inimigos? Quais foram as façanhas que lhe valeram elogios até do próprio Winston Churchill? Hoje vamos conhecer a vida de Otto Skorzeny, também apelidado de cara cortada por seus inimigos. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a deixarem seus comentários, curtirem este vídeo, compartilharem com seus conhecidos e nos apoiarem no nosso Patreon. Otto Skorzeny nasceu em 12 de junho de 1908 em Viena, a capital do Império Austro-Húngaro. Seu pai, um engenheiro de sucesso, lhe despertou o interesse por ciência e tecnologia. As tarefas domésticas. Ela ensinou-lhe vários idiomas e as tarefas domésticas. Ela ensinou-lhe diversos idiomas e passou-lhe o orgulho pela linhagem nobre. Ele era o mais velho de 3 irmãos e, apesar das adversas condições socioeconômicas da Viena da época, Otto cresceu em um ambiente privilegiado e cosmopolita, cercado de livros e arte. Desde criança, demonstrou grande inteligência e interesse por filosofia. Ele também era apaixonado por esportes, especialmente pela filosofia. Ele também era apaixonado por esportes, especialmente esqui, boxe e esgrima. De caráter forte e personalidade aventureira, esses esportes o ajudaram a desenvolver habilidades físicas e resistência diante do perigo. Ele recebeu uma educação católica e conservadora que exaltava valores como patriotismo, honra e disciplina. Sua infância ocorreu em um ambiente familiar estável e acomodado, mas também em um contexto histórico bastante turbulento. Naquela época, o Império Austro-Húngaro, que havia sido formado em 1867 e que havia se consolidado como uma verdadeira potência europeia, estava em decadência. Os povos que o compunham, assim como também enfrentava os povos que o compunham, assim como também enfrentava as ambições de potências estrangeiras que queriam desmantelá-lo. Aos 10 anos, Skorzeny presencia o final da Primeira Guerra Mundial e, com isso, a desintegração do Império Austro-Húngaro. Isso causou uma profunda impressão, criando em sua família e no jovem Otto um sentimento de nostalgia pela grandeza perdida daquela pátria. Como muitos austro-húngaros, desenvolve uma rejeição às condições impostas pelo Tratado de Versalhes, que considerava como uma humilhação para a Áustria e a Alemanha. O Império Austro-Húngaro havia lutado ao lado da Alemanha na Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Este tratado, que impôs duras condições à Alemanha, que teve que ceder territórios, pagar reparações econômicas e limitar seu exército, também afetou duramente o Império Austro-Húngaro, sobre o qual também caiu outro tratado, o a vários estados independentes. Assim, os antigos domínios austro-húngaros foram divididos em vários estados independentes. Assim, os antigos domínios austro-húngaros foram divididos em Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e, em parte, da Polônia, Romênia e Itália. O Tratado de Saint-Germain também proibia uma reunificação da Áustria com a Alemanha. Desta forma, a Áustria sofria uma grande perda de população, de recursos e de prestígio herdados do antigo império. Além disso, os estados recém-criados do antigo império tiveram que enfrentar problemas econômicos, sociais e políticos, derivados da guerra e da convivência entre diferentes nacionalidades. Em 1919, Otto ingressa no Real Gymnasium de Viena, um prestigioso colégio secundário, onde recebeu uma formação acadêmica rigorosa e diversa, onde se destacou pelo seu desempenho acadêmico e pela sua liderança entre seus colegas. Lá, ele se filiou à organização juvenil Burschenschaft, que defendia o pan-germanismo, o nacionalismo e o conservadorismo. Skorzeny se identifica com esses ideais e se opõe ao socialismo e ao comunismo, que via como uma ameaça para a civilização ocidental.
Em 1927, ele se formou com honras e se matricula na Universidade Técnica de Viena para estudar engenharia mecânica. Durante a faculdade, participa ativamente da vida política e social da cidade. Ele se junta ao Freikorps Rosbach, uma milícia paramilitar que combatia os comunistas e os separatistas da Áustria e Alemanha. Ele também se envolveu no movimento nacionalista austríaco, que se opunha ao Tratado de Saint-Germain. Skorzeny se filia ao Partido Austríaco da Pátria, que defendia abertamente a união da Áustria com a Alemanha. Durante esses anos, ele também pertencia a uma fraternidade universitária alemã. Essas fraternidades eram grandes centros para a formação integral de seus membros. E, acima de tudo, para as relações de espada, como práticas para forjar o caráter. Skorzeny participa em esgrima como práticas para forjar o caráter. Skorzeny participa em vários destes duelos, que são os que deixam suas famosas cicatrizes no rosto. Essas cicatrizes eram consideradas como marcas de honra naquela cultura alemã. Para 1931, Otto obtém seu título de engenheiro e começa a trabalhar em uma empresa de construção. No ano seguinte, ele se casa com Margaret Schreiber, uma jovem vienense de boa família e ascendência judaica. O casal teve 2 filhos. No início da década de 30, com a chegada ao poder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Alemanha, Skorzeny, assim como muitos austríacos, simpatizou com essa causa e se filiou à divisão que o Partido Nacional Socialista tinha na Áustria, formada por aqueles que também apoiavam essa unificação e ressurgimento germânico. No entanto, essa seria, em primeira instância, uma militância passiva nos primeiros anos para Otto, já que ele não se envolveu muito na política, embora tenha sido testemunha, de primeira linha, da tentativa fracassada de golpe de Estado de 1934 contra o chanceler austríaco Engelbert Dollfuss. Esta tentativa fracassada de golpe ocorreu um ano depois que os nacionalsocialistas finalmente chegaram ao poder na Alemanha. Skorzeny se dedica a trabalhar como engenheiro na empresa da família e viaja por vários países europeus. No entanto, ele não conseguiu fugir por muito tempo de sua paixão pela aventura e pela carreira militar. Então, decidiu se alistar na Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, como voluntário na Legião Condor, que havia sido uma unidade de aviação alemã criada para apoiar o lado franquista na Guerra Civil Espanhola. Nessa guerra, Skorzeny demonstra coragem e habilidade como piloto e como soldado, e seu nome começa a se destacar entre as fileiras alemãs. Participou em várias missões de bombardeio e operações de combate, e foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe e promovido a tenente. Também entra em contato com as recém-criadas unidades especiais alemãs, as Waffen-SS, que o impressionaram pelo seu treinamento e pela sua ferocidade. A militância de Skorzeny no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Áustria tomaria um rumo mais beligerante em 1938, quando ocorre a anexação da Áustria à Alemanha. Integrar a Áustria novamente ao Império Alemão era uma das bandeiras do Programa Nacional Socialista. Esta anexação ocorre após uma forte pressão diplomática por parte dos alemães ao governo austríaco, até que finalmente ocupam o território militarmente sem encontrar resistência dos austríacos, enquanto muitos partidários do país celebravam. Skorzeny apoiou entusiasticamente esta união e se ofereceu como voluntário para colaborar com as tropas alemãs que entravam em Viena. Em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial e Skorzeny vai para a Alemanha para se incorporar ao exército regular e para ser designado a uma unidade de engenheiros. Sua primeira ação foi participar da invasão da Polônia, onde se encarregou de demolir pontes e vias férreas. Skorzeny, um homem alto, forte, carismático e de mente fria, não demorou muito para fazer valer seus traços de líder natural e estrategista militar. Mas havia algo que o atraía mais do que o combate entre exércitos, e eram as operações especiais. Sua maior aspiração, naquele momento, era fazer parte das forças especiais alemãs e realizar operações secretas atrás das linhas inimigas. Ele não sabia que não só estava prestes a concretizar tal ambição,
mas também estava prestes a se tornar o homem predileto do Führer para essas operações secretas especiais, a ponto de receber o apelido de ser o soldado favorito do Führer e ganhar elogios de altos militares britânicos e de outros países em poucos anos. A oportunidade para seus desejos chegaria em 1940, quando é recrutado pelo almirante Wilhelm Canaris, chefe do Serviço de Inteligência Militar alemão. Desta forma, Skorzeny é recrutado pelas famosas SS, o chamado Esquadrão de Proteção, que se tornaria a grande força policial militar nas mãos de Heinrich Himmler. Já recrutado por eles, é enviado a uma escola secreta, onde recebe treinamento em sabotagem, espionagem, paraquedismo e combate corpo a corpo. Dentro dessa estrutura, ele consegue ascender rapidamente ao seu corpo de elite, as Waffen-SS, onde se especializa em operações especiais e de comando. São este tipo de operações especiais, ao estilo de agentes secretos de Hollywood, que lhe ganham grande parte da reputação que conserva até hoje. Inicia esta carreira de agente especial numa divisão seleta conhecida popularmente como a Guarda Pessoal do Führer. Nesta divisão se destaca e depois é enviado para a segunda divisão das SS. Entre 1940 e 1941, participa nas campanhas na França, Holanda e nos Balcãs. Mais uma vez, continua mostrando um grande talento para a guerra, comandando operações implacáveis. Na campanha da Rússia, em 1941, a Operação Barbarossa lhe concede a Cruz de Ferro, mas ele adoece e é enviado de volta para Viena. Depois de se recuperar, luta na Frente Oriental, onde foi ferido várias vezes e condecorado com a Cruz Alemã em ouro. Ao retornar à Alemanha, é promovido a capitão da reserva e destinado aos serviços de inteligência, onde é promovido a chefe de comandos, e lhe é dada a tarefa de treinar tropas especiais para operações de guerrilha, sabotagem e sequestros. Mas a pedido específico do Führer, que já o tinha em alta estima, Skorzeny é chamado para o campo de batalha mais uma vez. Ele é encarregado de comandar novas operações cirúrgicas e estratégicas. A primeira dessas operações, talvez a mais destacada durante a guerra, foi a Operação Carvalho, na qual Skorzeny foi selecionado pelo Führer para liderar uma equipe de elite encarregada de encontrar e depois libertar o líder italiano Benito Mussolini, que estava preso em um hotel localizado no topo do Gran Sasso, uma montanha dos Apeninos italianos. Era uma operação muito arriscada devido à topografia do terreno e porque os soldados que guardavam Mussolini tinham ordens para executá-lo em qualquer tentativa de fuga. Depois de meses de muita preparação e de encontrar o local de Benito, no dia 12 de setembro de 1943, Scorsese e seus homens chegam em planadores camuflados com distintivos italianos e surpreendem os guardas de plantão. Conseguem resgatar Mussolini sem disparar um único tiro. Esta operação lhe rendeu a admiração do Führer e a condecoração da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. O primeiro-ministro Winston Churchill classifica isso como um ato de grande audácia militar. Em 1944, recebe outra ordem especial. Ele recebe a tarefa de capturar, vivo ou morto, o comandante dos partisãs iugoslavos, o famoso Joseph Tito. Scorsese comanda tal operação e os alemães de paraquedas chegam ao quartel onde estavam os partisãs. E apesar de estarem em desvantagem numérica, eles os derrotam, mas Tito consegue escapar e não conseguem encontrar seu paradeiro. Por outro lado, a Operação Panzerfaust foi outra manobra destacada na qual Scorsese intervém para evitar que o regente húngaro Miklos Horthy se rendesse aos partisãs de Tito. No dia 15 de outubro de 1944, Skorzeny pessoalmente dirige a operação em Budapeste, onde acaba sequestrando o filho do regente húngaro, que era quem estava fazendo as negociações com os partisãs, e também toma o castelo onde se encontrava seu pai e regente da Hungria. Eles os levam para a Alemanha como reféns e obrigam o regente a renunciar, permitindo assim que as tropas do Reich instalem um governo alinhado aos seus interesses da Hungria. Outra muito lembrada foi a Operação Grave, que supostamente tinha como objetivo assaltar o quartel-general dos americanos e acabar com a vida do general Eisenhower. Nesta missão, Scorsese dirige uma unidade especial de alemães que falavam muito bem inglês.
Esta unidade se infiltra atrás das linhas aliadas durante a Batalha das Ardenas, vestindo uniformes americanos e conduzindo veículos capturados. Seu objetivo era semear o caos e a desordem entre os aliados, capturando pontes e objetivos estratégicos. No entanto, a operação não alcançou seu objetivo, pois muitos dos soldados alemães disfarçados foram descobertos por seu sotaque e por seu desconhecimento do jargão americano, sendo posteriormente fuzilados praticamente no ato. Isso geraria uma acusação posterior a Scorsese de violar as leis da guerra por usar uniformes inimigos. No entanto, ele foi absolvido dessa acusação, pois um oficial britânico declarou no mesmo julgamento que os britânicos também haviam usado uniformes inimigos. Scorsese também foi associado na guerra a outra tentativa de sequestrar o general e posterior presidente americano Dwight Eisenhower, bem como a tentativa de assassinar os líderes aliados na Conferência de Teherã em 1944, mas ambas as operações nunca puderam ser desenvolvidas. No final da guerra, Scorsese estava em Berlim, onde recebeu a ordem de organizar uma resistência clandestina contra os aliados. No entanto, decide fugir para o sul com a esperança de se render aos americanos. No dia 16 de maio de 1945, Scorsese foi capturado por um grupo de soldados americanos perto de Salzburgo, na Áustria. Os soldados o reconheceram pela cicatriz gigante que ele tinha no rosto e o levaram para um campo de prisioneiros, onde seria interrogado e acusado por diversos crimes. Ele foi transferido de prisão em prisão dos aliados, bem tratado, pois era considerado uma lenda por seus inimigos militares. Em 1947, foi julgado por um tribunal militar americano pela Operação Grave, mas foi absolvido por falta de provas e, como já dissemos, com a ajuda de testemunhas britânicas. Lá ele disse que era um engenheiro, não um militar de carreira. Ainda assim, ele deve permanecer na prisão de Dachau porque ainda era procurado por outros países, mas finalmente, naquele mesmo ano, consegue escapar do campo de detenção com a ajuda de antigos camaradas da Corpo de Segurança das SS e com a ajuda de oficiais de elite britânicos. Acaba se refugiando na Espanha de Franco, que mais tarde chamaria de sua segunda pátria, mas sua vida após a guerra continuou cheia de eventos notáveis e polêmicos. Scorsese, então, se torna um fugitivo procurado por vários países por seu alto papel no governo nacional socialista. Refugia-se na Espanha, onde o general Francisco Franco lhe concede asilo político e o protege das contínuas solicitações de extradição. De lá, Scorsese trabalha como engenheiro para importantes empresas alemãs, ao mesmo tempo que mantém contatos com antigos oficiais nacionalsocialistas e colabora com várias organizações clandestinas que ajudam os nacionalsocialistas condenados a fugir da justiça internacional. Também durante sua estadia, foi um fervoroso defensor da criação de um corpo militar de caráter anticomunista na Espanha, para o que ele via como uma terceira guerra mundial. Nunca condenou nem se desentendeu da ideologia nacionalsocialista. Também teve contatos com outros ex-líderes nacionalsocialistas como Adolf Eichmann e Josef Mengele. Entre estas organizações em que participou ativamente estava a Rede Odessa, uma organização de antigos membros das SS que facilitavam o traslado de ex-militantes do nacionalsocialismo para países como Argentina, Egito, Síria ou Estados Unidos. Scorsese também participa em atividades mercenárias de segurança e de espionagem para governos afins que solicitaram seus serviços e sua experiência. Da Espanha, faz constantes viagens para o Egito e a Argentina, e entre as relações que manteve após a guerra, destacam-se os contatos com o governo de Juan Domingo Perón e sua esposa Evita na Argentina, onde foi assessor de segurança do casal presidencial, amigo pessoal de Juan Perón e guarda-costas pessoal de Eva Perón, sobre quem até se especulou que teve um suposto romance. Também foi acusado posteriormente de ter estado envolvido na tentativa de assassinato do presidente argentino Arturo Frondizi. Também se dedicou a ser assessor militar para o regime egípcio de Gamal Abdel Nasser, treinando suas tropas e aconselhando-o na guerra contra Israel. Paradoxalmente, também se relata que colaborou com o Mossad, o serviço secreto israelense, em operações contra cientistas egípcios e cientistas alemães que desenvolviam armas para o próprio Gamal Abdel Nasser
que era inimigo de Israel. Ele teria feito isso em troca de o Mossad retirá-lo de sua lista de perseguidos. Scorsese negou veementemente ter trabalhado para o Mossad e afirmou até o fim da vida que essas histórias eram falsas. Em 1957, ele viaja para a Irlanda, onde é muito bem recebido por nacionalistas irlandeses. Lá ele compra uma fazenda e passa algum tempo vivendo como fazendeiro, mas não pode ficar porque não lhe concedem visto permanente. Ele fez tudo isso enquanto praticava de forma quase obsessiva todos os tipos de esportes mais variados, além de se dedicar à leitura e à escrita de numerosos artigos sobre temas militares e paramilitares internacionais. Scorsese falou nos melhores termos sobre sua estadia na Espanha, onde disse ter uma vida muito boa com sua família. Lá, ele publicou suas memórias em 2 volumes, intitulados Viva Perigosamente e Lutamos e Perdemos. Durante seus últimos anos, Otto Skorzeny viveu em Maiorca e morreu de câncer de pulmão em Madrid no dia 5 de julho de 1975, aos 67 anos de idade, permanecendo como um fiel militante da doutrina nacional socialista até seus últimos dias. Seu corpo foi cremado em Madrid e seus restos foram transferidos para a Áustria, fazendo paradas onde houve atos comemorativos por parte de nacionalistas de toda a Europa. Foi enterrado em um caixão envolto com as cores do nacionalsocialismo e seus restos foram inumados no panteão de sua família em Viena. Assim culminava uma vida digna de ficção, de um ambicioso engenheiro com experiência militar que se tornou o agente especial de um dos regimes mais poderosos e fulminantes da história da Europa. Um agente de operações especiais que ganhou o medo e o desprezo de muitos, mas também a admiração de pessoas ao redor do mundo. Em suas memórias insistia em ser lembrado como um aventureiro, como um amante da ação e um simples servidor dos ideais nacionais germânicos. Nunca recebeu condenação por suas ações na guerra e pôde viver seus últimos dias na Espanha, sem deixar de participar ocasionalmente nessas atividades cheias de adrenalina, que para ele, mais do que uma causa política ou um trabalho para ganhar dinheiro, parecia mais bem um passatempo muito pessoal. E não menos importante, falou Reina Locarrillo, esta é a Nova Enciclopédia. Convido vocês a tocarem no sino para receberem notificações sempre que publicamos um vídeo, que nos sigam em nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia, e que deixem seus comentários, seus likes e compartilhem o material com todos os seus conhecidos.